No ano de 2015, nós temos uma outra temática, que para nós é continuidade. É a temática que foca o nascedouro da igreja. É o resultado do sermão de Pedro em Atos dos Apóstolos. Não só do sermão de Pedro, mas esse sermão que foi ali, de alguma forma, partilhado em várias línguas, com várias nações presentes naquela festa de Pentecostes, aonde surge a igreja, aonde naquele dia mais de 3.000 almas se renderam a Deus e foram batizadas. E é interessante que, muito provavelmente, esses mais de 3.000 aí, Lucas deve ter ali descrito apenas os homens, né? Não deve ter contado as mulheres e crianças, infelizmente, porque a cultura daquela época era assim. Hoje, graças a Deus, nós temos as irmãs com mais dignidade, por causa de Jesus, que nos dá senso de justiça e humanidade. Isso é lindo. E então, dentro da nossa temática, que deve estar projetada ali, não é isso? No ano de 2015, nós parafraseamos o verso 42 do capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. Lá no verso 42 está assim, falando dessas pessoas e da igreja que surgira nessa ocasião. Lucas diz que os irmãos e as irmãs perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E ele continua depois descrevendo algumas outras características da igreja, que esse ano, de alguma maneira, a gente vai também dar uma passada por lá. Mas hoje, de forma especial, nesse primeiro domingo de fevereiro de 2015, eu gostaria muito de desafiar a cada irmão e a cada irmã para que tenhamos uma vida de perseverança nas orações. Nós temos muita dificuldade quando falamos de oração. Infelizmente, nós trazemos uma cultura onde a oração não é valorizada. A oração, culturalmente falando, é maçante, é chata, é repetitiva. Não é uma coisa muito agradável. Nós não entendemos a oração como algo prazeroso, muito pelo contrário, às vezes que fazemos, muitas delas o fazemos por obrigação, ou por constrangimento, quando o pastor dá uma chamadinha, que a reunião de oração tem 3 ou 4 pessoas, quando o culto de adoração tem muito mais. Aí a gente fica constrangido, participa lá uns dias, depois voltamos à rotina novamente, de não lá valorizar muito bem esse negócio de oração coletiva. A oração individual, a gente muitas vezes é tomado pelo cansaço, pelo dia a dia, pelas atividades. Tudo rouba-nos o tempo e não priorizamos a oração. Por quê? Porque muitos de nós definimos, e eu vou me incluir, a oração como algo chato, cansativo mesmo. Mas eu preciso mudar essa lógica. Eu preciso perceber o que a Escritura Sagrada traz de fato sobre a oração e o que ela nos ensina de como orar. E vamos esse ano, de vez em quando, topar nesse tema. Hoje eu quero, no texto que li, responder parcialmente como devemos orar. Como devemos orar? De acordo com Jesus, de acordo com o livro biográfico de Jesus Cristo, na ótica de Mateus, quando Mateus escreve a vida de Jesus, de maneira especial focando nos judeus. Aqui, Mateus escreveu uma chamada que Jesus dá a todos nós, não apenas a quem estava ouvindo Jesus naquela época, porque as palavras de Jesus ecoam até hoje aos nossos ouvidos, desafiando a cada um de nós, para que todos possamos ser autênticos diante de Deus. A autenticidade é uma das respostas de como devemos orar de acordo com Jesus Cristo. O que Jesus quer é que sejamos verdadeiros.
O que Jesus nos ensinou é que não tenhamos vergonha de nós mesmos. O que Jesus escreveu com os seus atos na vida é uma chamada para que a verdade fosse priorizada em mim e em você. Mateus relata aqui as frases de Jesus. Quando Jesus fala, dizendo que eu não devo orar esperando reconhecimento dos outros. Eu não devo orar para mostrar para os outros que eu tenho uma espiritualidade legal, que eu sou gente boa, que eu falo com Deus e Deus me ouve. Esse não é um bom motivo para orar. Eu não posso olhar para o outro tendo a expectativa de que o outro me aplauda, porque eu tenho um discurso bom, bonito. Olha como ele ora bonito. Olha as palavras da oração do irmão. Olha as palavras da oração do irmão. Não é isso que Jesus deseja. De manhã, eu trouxe uma observação que quero trazer também à noite. Está certo que nós, quando vamos nos encontrar com alguém, nós nos vestimos adequadamente para aquele encontro. Não é verdade? Qualquer encontro que for, se você for, por exemplo, para uma entrevista de emprego, você deve se vestir adequadamente para aquela entrevista de emprego. Você vai comunicar com a sua postura, você vai comunicar com a roupa que você está vestindo. Você não comunica só com aquilo que verbaliza. Não é só a voz instrumento de comunicação. Nós comunicamos com muito mais do que apenas a voz. E nos aprontarmos para ocasiões especiais é bom, não é ruim. Mas eu não posso vestir uma coisa que comunique o que eu não sou. Eu não posso ser hipócrita. Você já pensou se eu for numa entrevista de emprego como se fosse alguma coisa que não sou? Com certeza aquela relação de emprego vai por água abaixo. Você já pensou se nós encontrarmos com amigos e tentarmos manter uma postura com os nossos amigos de falsidade, de hipocrisia, mostrando para um, para o outro, para outra, aquilo que não somos? As relações, elas se dissolvem quando não existe verdade, quando não existe confiança, quando não existe autenticidade. A luta de cada família é para que de fato tenhamos um ambiente saudável, onde cada um dentro de casa possa crescer com autenticidade, sendo respeitado por cada membro da família. E muitas vezes, quando o outro se mostra, nós ficamos incomodados, porque o outro é diferente da gente. Ninguém é igual a ninguém. E eu preciso aprender a respeitar também o diferente. Hoje, a chamada desse texto é para que, de forma autêntica, nos apresentemos diante de Deus. É para que rejeitemos a falsa impressão. Como, se for possível, enganar o Senhor. Não é possível. Não há nada oculto a Deus. Deus conhece cada um de nós muito mais do que nós mesmos. Deus conhece todas as razões que nos levam, inclusive, a orarmos ou a não orarmos. E eu preciso hoje desafiar a todos os meus irmãos e a todas as minhas irmãs, para que esse ano seja um ano onde nos aproximemos de Deus, como resposta da ação dele, de aproximar de nós, como resposta dessa epifania, de se fazer conhecido, de se manifestar, como resposta desse manifesto sagrado, que também reagimos a essa ação,
reajamos a essa ação com verdade e autenticidade. De acordo com as Escrituras, o que Deus procura são verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. E eu preciso não me satisfazer apenas com a religiosidade, com os preceitos de uma religião, com uma lista de regras do que pode e não pode. Isso não funciona para ninguém. Isso nos leva à falsidade e à hipocrisia. Não é isso que Deus quer para nós. A Bíblia Sagrada não é um livrinho de regrinhas de pode e não pode. A Bíblia Sagrada tem que ser lida considerando a sua história, a sua cultura. Tem que ser criticada com responsabilidade. Tem que ser contextualizada com responsabilidade. Eu não posso ter uma leitura da Escritura Sagrada apenas literal. Porque está escrito na Bíblia, é assim. Eu preciso entender de fato qual é o ensinamento que está escrito ali. E aqui, nesse texto, Jesus nos desafia a não nos satisfazermos apenas com as recompensas terrenas. Quando um homem e uma mulher te elogia, te valoriza. O desafio aqui é ser notado não por um homem ou por uma mulher. O desafio aqui é termos, de fato, uma relação consagrada. É Deus que nos chama para a intimidade. É Deus que nos chama para uma relação transformadora. É Deus que nos chama, através de Jesus Cristo, do Espírito que Ele nos deu. O Espírito Santo que nos leva ao Filho, o Filho que nos conduz ao Pai. Sendo os três um só. E essa relação tem que ser verdadeira, honesta, sincera e transparente. Tiago 15,16 diz que nós devemos confessar os nossos pecados e as nossas faltas uns aos outros e orarmos uns pelos outros para sermos curados. Como nos falta autenticidade quando oramos pelos outros. Quem é autêntico ora pelo outro, às vezes sem alardar, sem divulgar. Intercede pelo outro, pegando a listinha de oração que está no nosso boletim, tendo compromisso e com o coração ardendo diante de Deus, clama por cada irmão, por cada irmã, porque ali não são apenas tintas de uma impressora que sujaram um papel A4 que nós chamamos de boletim. São nomes de gente como a gente que sofre e que necessita de intercessão minha e sua. Porque esse mesmo texto diz que muito pode a oração daquele que é justificado por Jesus. Então precisamos entender a responsabilidade que temos também, não só com as nossas necessidades. A Bíblia Sagrada diz que quando oramos e não recebemos o que oramos, muitas vezes é porque oramos errado. Oramos mal, porque oramos focando apenas aquilo que é para suprir a nossa necessidade, muitas vezes individualista, egoísta, egocentrista. Jesus nos deixou o exemplo. Em muitos momentos, onde Ele estava sendo completamente cercado por uma multidão de necessitados, Ele parou tudo, pegou os seus discípulos, foi para um lugar reservado para falar com o Pai, para orar. Por que será que Jesus, sendo Deus, orava? Não tem outra explicação a não ser para deixar para mim e para você exemplo de vida de oração. Eu não quero hoje que a gente saia daqui com aquele sentimento mal, dizendo assim, não, mas é impossível nós termos uma vida de oração. Não é isso não. Eu preciso que nós façamos hoje uma revisão juntos de como temos de fato percebido a oração. A Bíblia fala que nós precisamos orar sem cessar. E orar sem cessar não é viver alienado.
repetindo o nome de Jesus, como se o nome de Jesus fosse um amuleto qualquer. Não, não, não. Orar sem cessar é entendermos que a vida toda é sacralizada pela presença de Deus. Tudo que faço é sacro, é santo. Em qualquer lugar que eu estiver, seja no trabalho, seja em casa, seja no clube, em qualquer lugar, eu preciso ter a consciência de Deus comigo. Orar sem cessar é entender que somos dependentes de Deus em todas as situações e que mesmo diante de vales de sombra de morte, Deus nos sustenta e é conosco ali naquele momento. Agora, não é só esse tipo de oração que Jesus nos desafia. Ele nos desafia também a gastarmos um tempo de meditação e de reflexão, coisa que para nós ocidentais é muito difícil. Por quê? Porque temos uma cabeça capitalista e todo o nosso tempo deve ser voltado para a busca de sustento. E temos a impressão de que quando paramos, fechamos o quarto e vamos falar com Deus, estamos perdendo tempo e perdendo dinheiro, porque não estamos trabalhando. O maior engano nosso é achar que o sustento que temos vem da força do nosso braço. Basta-nos uma pequena enfermidade para mostrar para cada um de nós como somos frágeis, como dependemos de Deus. Uma pequena enfermidade. Hoje, eu quero caminhar aqui para o encerramento, desafiando que um bom cristão precisa, dia após dia, buscar, tentar descobrir como a nossa relação com o sagrado pode melhorar, como a nossa relação com Deus através da pessoa de Jesus pode ser melhor, pode inclusive ser prazerosa. Eu posso inclusive ter alegria e prazer quando paro para um momento devocional de meditação nas Escrituras, quando paro para conversar com Deus. Eu falo muito, eu falei há pouco tempo para os adolescentes e lá no ENAP, e perguntei lá no ENAP, quanto tempo vocês adolescentes, os que estavam presentes lá, gastam com conversas nesses sites aí de relacionamentos, né? O Facebook, o WhatsApp, tantos outros, com amigos e colegas. E muitas vezes nós valorizamos o outro, dando tempo ao outro. O tempo dado a alguém é instrumento de dizer que alguém é importante. E às vezes eu não consigo dar esse tempo para Deus. Talvez porque eu não consigo tocá-lo, né? Ele não é um corpo. Talvez porque eu tenho o hábito de me relacionar com corpos. E Deus é Espírito. E eu preciso então aprender a conversar com o Espírito, no nome de Jesus. Pelo Espírito que dentro de mim, todo dia me confronta, me atrai para Ele mesmo. Eu preciso vencer essa limitação. E com fé, e com esperança, de forma autêntica e transparente, completamente verdadeiro diante de Deus, colocar a minha necessidade diante de Deus de uma forma mais clara, porque Deus conhece o nosso coração. Eu não posso esperar louvor, glória, elogio e honra apenas de outros seres humanos. Eu não posso. Eu preciso me render a Deus e entender que os verdadeiros filhos de Deus são aqueles que têm uma vida, uma relação autêntica com o Criador. E essa relação, ela traz para mim uma esperança e uma alegria, não só quando recebemos respostas de oração, mas ela traz para mim uma esperança e uma alegria apenas
do poder estar com o sagrado. Apenas na certeza de que o sagrado é quando paramos, sentamos na beira da cama e falamos: Deus, eu estou aqui, eu preciso falar com o Senhor. Eu tenho problemas aqui, ali. Eu gostaria de colocar diante do Senhor o quanto preciso de Ti. Eu reconheço o Senhor como Deus. Eu quero adorar o Senhor como Deus. Ajude-me então. Me conduz pelo Seu Espírito para que eu possa dar ao Senhor uma adoração legítima, em espírito e em verdade. E Deus é com cada um de nós. Esse é o nosso desafio. Orarmos de forma autêntica, sem fingimento, sem hipocrisia, sem aladoarmos por aí aquilo que oramos, confiando que Deus ouve as nossas orações, confiando que Deus atende às nossas necessidades. E quando não atende aquilo que queremos, precisamos rever aquilo que estamos pedindo, entendendo de que a vontade de Deus, que é boa, que é agradável e que é perfeita, sempre se estabelecerá. Então eu encerro esse tempo hoje de reflexão com você, na esperança de que tenhamos tempos de intensa intimidade com Deus, em nome de Jesus Cristo, atraídos pelo Espírito Santo que é conosco. Não só nesse ano de 2015, mas que esse ano de 2015 seja um ensinamento para perseverarmos nas orações. Então eu quero te convidar para a nossa reunião de oração quinta-feira, quem que puder, 7h15. É uma hora, 7h15 a gente tem um bate-papo até 7h30. 7h30 a gente começa uma meditação, uma reflexão e oramos até 8h30. Quero te convidar, se você puder estar presente. Se você puder estar presente, vai ser um prazer. Eu quero te convidar a tirar um tempo de forma muito prática, que sejam 5 minutos a princípio, até que acostumemos, mas esse tempo que ele seja de qualidade para conversarmos com Deus.